Boa noite, para você ligadinho aqui na tela da TV Artes, afiliada à TV Cultura. No ar mais uma edição do Uniesportes, como em todas as sextas-feiras, seu encontro com a equipe Classe A. Estamos aqui no canal 19.1, TV aberta para toda a região metropolitana de Campinas, também na Sky e na Nova Parabólica, canal 82 da Sky, 58 na Nova Parabólica, e assim você nos acompanha em qualquer parte do Brasil. Também o nosso abraço para você que nos acompanha pelo YouTube da TV Artes, através do Facebook, do site da TV Artes, enfim, são várias maneiras de você estar conectado aqui conosco no Uniesportes. Boa noite, Edson Magalhães. Maurício, boa noite a todos que nos acompanham no programa Uniesporte. Muitos assuntos hoje, hein? Tem, claro, o Campeonato Brasileiro da Série C com Ponte Guarani em campo nesse final de semana, o Mundial de Clubes que continua, claro, sendo atração, e outros detalhes interessantes que vocês vão acompanhar conosco a partir de agora. Bem, primeiro assunto, Guarani Futebol Clube, que no último sábado, jogando no Brinco de Ouro da Princesa, conseguiu mais uma vitória. Foi apertada, é verdade, mas o que importa são os 3 pontos. Você já vê aí na sua tela os melhores momentos da vitória 1-0 em cima do Centro Esportivo Alagoano. Diante de um bom público, torcedor até presente do estádio Brinco de Ouro da Princesa, melhores momentos. O Guarani venceu, o Guarani que está dando uma sorte danada agora com o seu novo centroavante. Até meio sem querer querendo, sei que a gente pode dizer, Edson, ele garantiu mais essa vitória bugrina. Sem querer querendo, mas ele está lá para finalizar, né, Maurício? Centroavante é isso, né? Que nem fala o Dadá, né? Falava o Dadá, né? Que o feio não é gol feio, o feio é perder o gol. Não fazer o gol. E não fazer o gol, né? Então, está aí o centroavante que está encantando até o momento a torcida do Guarani, que ele continue fazendo muitos gols, né, Maurício? A torcida já o apelidou de Tigrão, né? Porque a sua comemoração, ó, você vê aí na tela, com as garras do Tigre e garantindo mais uma vitória. Agora, Edson, uma coisa que tem me preocupado é o seguinte: gol foi aí no primeiro tempo ainda, você revê a jogada, né? Ele chegou empurrando a bola que já estava lá no fundo do gol, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Houve uma dúvida com relação a um toque de mão, mas acho que as imagens deixam bastante claro que isso não aconteceu. Só que no Guarani do primeiro tempo, outra vez foi um. No segundo tempo, foi outro. Não conseguiu fazer mais gols, dependeu aí desse gol do Bruno Santos o jogo inteiro. Isso já tinha acontecido no jogo anterior. O que está fazendo com que o Guarani não atue as 2 etapas, os 2 tempos do jogo da mesma forma, Edson? Olha, Maurício, vamos dizer assim, que é o início de trabalho, né? É o início de trabalho do Marcelo Fernandes, agora já está com a equipe mais madura, né? Entrando em campo, então isso é normal até acontecer. Num tempo ir muito bem, no outro tempo cair um pouco o rendimento. Então, vamos colocar aí, Maurício, que está dentro da normalidade. Agora, o importante é ganhar, né? O importante é conferir lá mais 3 pontos. E o Guarani, nesse quesito que é o mais importante, ele conseguiu o objetivo. Bem, objetivo conseguido, né, diante do CSA. Os próximos passos também levam no caminho do quê? De mais uma vitória, porque em ela acontecendo, diante do Londrina, nesse domingo fora de casa, o Guarani já pode chegar ao G8, né, que é o que interessa. O Guarani, como jogou no sábado, por alguns, nem por 24 horas, tá, mas por algumas horas, ele sentiu o sabor do G8. Depois, com a combinação de resultados, acabou ficando de fora. E o Matheus Sarará é o entrevistado da semana. Ele fala sobre a preparação para o jogo diante do Londrina, sobre uma eventual saída dele do elenco do Guarani, porque o Guarani tende a perder mais jogadores nessa janela que começa já na próxima semana, e sobre a sua carreira, sobre etapas importantes da sua carreira. Vamos acompanhar. Cara, eu acho que o nosso grupo tem mostrado que é muito forte, né? Independente de quem vai jogar, vai entrar para somar, para ajudar o grupo. E para mim tá sendo muito bom jogar, né? Tendo a confiança do professor, do grupo. É onde o professor pegar e me escalar, eu tô preparado para jogar, entendeu? Independente se ele vai me escalar de zagueiro, como eu tô fazendo ali na linha de 3 pela esquerda, ou de primeiro volante.
aonde ele optar por me colocar, eu tô. Para mim é muito importante, né? Como você disse, eu acho que é o clube que eu mais joguei. Infelizmente aí há 2 anos atrás eu acabei tendo uma lesão que acabou quebrando essa minha sequência de jogos. E eu tô muito feliz e o foco é só mais e mais, e aumentando essa sequência de jogos aí para ajudar o Guarani sempre. Então, eu até vi ontem uma reportagem que saiu aí, então eu não tô sabendo de nada disso, com toda a sinceridade mesmo. Essas coisas extra-campo, quem tá tratando é meu empresário, e se caso acontecer alguma coisa vai chegar até mim, e o Guarani vai ser o primeiro a saber. E não é coisa que eu estou pensando no momento, entendeu? O meu foco, como todos sabem aqui dentro do clube, meu foco é um só, é ajudar o Guarani e ajudar o Guarani a subir, né? Esse é o principal foco do grupo. E essas coisas aí que tá, esses rumores que tá tendo, eu nem tô ligando, nem tô pensando, porque meu foco é só estar aqui, meu foco tá no Guarani, até o foco de estar no Guarani é o foco para me manter aqui no Guarani, que eu estou muito feliz aqui no Guarani, estou muito feliz com a cidade, minha família está feliz, e o foco é ficar aqui para, se Deus quiser... E ele tem, naturalmente, que estar realmente satisfeito, porque vive um dos principais momentos da sua carreira com a camisa do Guarani. Agora, o grande problema é, se aparecer algum interessado, que seja da Série B, que seja da Série A, ou até mesmo do futebol internacional, ele sai. Aliás, não só ele, mas qualquer outro jogador que hoje esteja defendendo. Não só Guarani, mas Ponte Preta também, na sequência dessa Série C de Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não tem como segurar, né, Edson? E quase todos esses jogadores que estão defendendo o futebol de Campinas tem uma cláusula que já prevê isso, né? Em caso de proposta financeira maior de um clube de uma divisão acima, já prevê essa liberação. Maurício, essa liberação tem ocorrido muito com o Guarani, né? 2 jogadores titularíssimos já foram embora, né? E agora ocorreu essa onda aí em cima do menino aí, do Natan, né? Matheus Sarará. E o que eu acho, Maurício, eu acho que ele está focado no Guarani, mas não sei se o empresário dele está focado no Guarani, né? Se aparecer alguma proposta melhor, certamente ele irá embora. Esse é o grande problema, né? É quando o jogador tem um interesse, o empresário tem outro. Inclusive, no próximo bloco, quando a gente for falar da Ponte Preta, a gente vai contar uma historinha de empresário pensando A e o atleta pensando B. Bem, mas o assunto é Guarani. O Emerson, por exemplo, lateral esquerdo, teve a renovação do seu contrato feita nessa semana pela diretoria do Guarani para tentar impedir, né, que ele também deixe o brinco de ouro da princesa, a exemplo, como o Edson citou, do Natan Camargo, que já saiu, do Rafael Bilu, que já saiu, só que aí tem uma diferença, né? O Bilu tinha contrato só com o Guarani. Já o Natan Camargo pertencia ao Red Bull Bragantino. Então o Guarani não teve nem como tentar opinar e muito menos tentar segurar. O Sarará é o mesmo caso, ele está emprestado aqui. Então, uma eventual liberação não depende do Guarani. Mesmo o Emerson, com essa renovação de contratos, não quer dizer que ele não possa sair. Até pode, só que o Guarani se resguardou, né, não só no aspecto financeiro com o jogador, mas também em termos de cláusulas contratuais. Mas o mercado vai estar aberto aí em muito pouco tempo e, naturalmente, que mudanças podem acontecer. Mas o Guarani, como você sabe, tem 2 times em ação. Esse na Série C do Campeonato Brasileiro e outro na Copa Paulista. Enquanto na Série C o time está subindo e melhorando a cada rodada, na Copa Paulista está acontecendo exatamente o inverso. O time tem piorado, só conseguiu vencer na primeira rodada, diante do Paulista, depois perdeu para o Primavera em Indaiatuba e na última segunda-feira perdeu de novo. Foi para o 15 de Piracicaba, jogando no brinco de ouro da princesa. Imagens do jogo aí na sua tela. O Guarani começou o primeiro tempo fazendo uma apresentação bastante ruim. O 15 foi para cima, conseguiu a feitura de um gol. Logo em seguida, já no segundo tempo, abriu 2-0, você está vendo aí o primeiro gol do 15 de Piracicaba, do conhecido Inhoquim. O Guarani só descontou no segundo tempo, depois que o Ryuta Takahashi
entrou em campo. E aquela pergunta que não sai da cabeça do torcedor que estava no brinco e ficou durante todo o tempo pedindo pelo Ryuta Takahashi. O que acontece com esse atleta? Por que ele não joga nesse time? O Takahashi, pô, todo mundo torcendo para que ele jogue e mostre seu futebol. Pelo menos o pessoal lá de dentro, né, do Guarani, não está na mesma direção da torcida. Olha, Maurício, é difícil responder essa pergunta, porque todo mundo aguardando, né, o Takahashi em campo, né, e jogou um jogo, foi mais ou menos, e agora... Mas esse mais ou menos, o que é legal desse mais ou menos, Maurício, ele mostrou que tem alguma condição, mostrou que tem condições. Tanto que, nesse jogo que ele entrou contra o 15 de Piracicaba, ele foi muito bem, né? Já entrou, já colocou bola na trave, já deu assistência para o seu companheiro fazer o gol. Então, acredito eu que o Takahashi precisa de mais rodagem, né? E precisa de mais oportunidades. Saber o que ocorre é muito difícil falar, Maurício, porque, né, ele precisa jogar. Joga um jogo, fica de fora outro jogo. Então nunca vai ter aquele plano, né, de jogo que todo mundo espera. Então esperamos nós aqui, pelo menos, que Takahashi consiga desenvolver o seu futebol, logicamente, jogando, né, Maurício? Edson e meus amigos, tem uma pessoa que sabe muito bem o que acontece com Takahashi no Brinco de Ouro da Princesa. Marcelo Cordeiro, treinador dessa equipe do Guarani, que disputa a Copa Paulista. Em entrevista, logo após esse jogo, essa derrota para o 15 de Piracicaba, na última segunda-feira, ele concedeu entrevista coletiva. Vamos acompanhar um trecho. Lá. Primeiro, realmente, o Ryuta entrou muito bem. Ele tem esse fato do apelo da torcida, isso é importante. Mas o Ryuta, a última partida dele foi em novembro. É um atleta que nós já estamos começando para o mês 7, tem 2 jogos e são esses 2 jogos agora. Né? Então, é um atleta que ainda sente um pouco a questão física. Né? Então, um atleta que no primeiro jogo até nós conversamos com ele, né? Ele falou que se sentiu muito cansado pelo tempo sem jogar. Né? Então, a gente entendia que para esse jogo, já que a gente tinha o Vitinho na função, que é um atleta, né, que já está mais adaptado, né? A gente tinha o Raí, a gente tinha o Pablo, ele seria uma boa opção para o segundo tempo. De repente, entrando do jogo como ele entrou, né, pegando uma equipe adversária mais desgastada, ele conseguisse criar boas jogadas, como ele fez. No jogo passado, foi um jogo de muito contato, ele teve um pouco mais de dificuldade. Mas hoje a gente entendia que ele entrando no segundo tempo, até pelo tempo que ele ficou sem jogar, ele conseguiria criar boas jogadas, como foi feito. Né? Então, com certeza, ele vai ter novas oportunidades. Um atleta que a gente tem conversado bastante, né, procurado mostrar em vídeos, né, o melhor posicionamento, a maneira que ele gosta de jogar, né, procurado melhorar alguns aspectos nele que ele fazia diferente, né, lá do Japão, mas é basicamente por isso. Né, é um atleta que nos últimos 7, 8 meses jogou apenas 2 partidas e foram essas 2 no Guarani. Né, então nós já temos um elenco reduzido. Então se a gente de repente coloca o Ryuta desde o início e perde ele por lesão, a gente, em vez de 13 atletas para treinar, a gente vai ter 12, vai ter 11. Então, essa é uma dificuldade. Mas eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito ainda, como ajudou hoje. Né? Incendiou o jogo, ele é um jogador que tem a jogada individual, tem o drible. Né? Isso pesa bastante a favor dele. Né? Meteu uma bola na trave, deu assistência. A gente espera que no próximo jogo ele possa ter, né, um bom desempenho e ajude a gente a vencer. A gente vai ter que seguir dessa maneira. Porque, como eu falei, a questão a gente tem dificuldade do elenco, né? Seria muito melhor se a gente tivesse 25 atletas treinando todos os dias para jogar a Copa Paulista, né? Mas volto a falar, a prioridade é o Brasileiro da Série C, onde a equipe vem muito bem nesses últimos jogos. A gente estava numa situação muito difícil, com 0 ponto, com a chegada da nova comissão, conseguimos embalar, né? Hoje a equipe já, na próxima rodada, pode entrar no G8, então eu só consigo definir a equipe na véspera do jogo. Então, até com relação aos atletas que eu vou ter, eu só consigo saber na véspera do jogo. Então, os atletas que sobraram, que não foram relacionados para a Série C, dependendo do atleta, eu consigo puxar para poder fazer o jogo. De repente, o atleta que não entrou no jogo em casa, por exemplo, o atleta que não entrou, caso do Vitinho, por exemplo, não entrou, o Marcelo Fernandes cedeu ele para ele que pudesse fazer parte do jogo. Então, eu tenho essa dificuldade na formação 11.
Por exemplo, o Sub-20 jogou na sexta-feira. Então, no sábado, os atletas do Sub-20 que jogaram não fizeram nenhuma atividade. Então, eu utilizei eles ontem. Então, eu tive atleta, como o caso do Luiz Miguel, hoje tive o caso do Nicolas, que jogou pelo Sub-20 e jogou hoje. E na semana que vem, por exemplo, no próximo jogo, nós temos jogo do Sub-20 no sábado. No mesmo dia, nós temos jogo da Série C. No mesmo dia, a gente tem jogo da Copa Paulista. E o grupo da Série C vai estar em Londrina. Então, a dificuldade na formação vai ser ainda maior, né? Porque a gente não vai conseguir utilizar os atletas que estiverem na Série C, né? Os atletas que não atuarem, para poder fazer parte desse grupo. E a gente tem a dificuldade que no Sub-20, por exemplo, também tem um número reduzido de atletas, né? Então, nós vamos ter que pensar nessa semana uma melhor maneira de se fazer. Com certeza, a gente vai ter que puxar alguns atletas do Sub-20 para poder fazer parte, senão nem 20 atletas a gente vai ter no jogo. Olha só, você viu aí o Marcelo Cordeiro falando as dificuldades que ele tem para montar o time para os jogos da Copa Paulista. Edson, eu não consigo entender algumas coisas nesse processo. Por exemplo, todo mundo sabe que o Guarani tem interesse na Copa Paulista para ser campeão, não é participar não, é ser campeão, porque só aí ele tem o direito à escolha de disputar a Copa do Brasil na próxima temporada. E isso foi dito aqui em uma entrevista anterior do próprio Marcelo Cordeiro, né? Agora ele diz que ele tem que esperar todo mundo resolver o que quer da vida, ou seja, o time principal, a gente entende, porque o acesso para a Série B é uma prioridade, tudo bem. Mas ele depende do Sub-20, que tem uma agenda paralela, digamos assim, aos outros dois times. Porém, qual é o objetivo do time Sub-20? Tudo bem, pode ser que seja o título paulista, né, o título do campeonato, mas o que é mais importante, ganhar a Copa Paulista ou ganhar o Paulista Sub-20, né? A gente entende pela proposta do Guarani que é a Copa Paulista. Então, ora pois, por que a prioridade é a disputa do Sub-20? A prioridade deveria ser disputar a Copa Paulista, ter os melhores jogadores do Sub-20, do elenco do Sub-20 à disposição dele. Aí ele fala, mas o Sub-20 já tem um elenco pequeno. Ora, mande os jogadores do Sub-17 para lá, do Sub-15, né? A coisa tem que ser priorizada para o time que tem uma aspiração maior e mais importante no momento. Então não pode, Marcelo Cordeiro, por exemplo, vai jogar amanhã a Copa Paulista. Ele não pode saber hoje, na véspera, todos os jogadores que vão estar à sua disposição, né? Ele tem que saber com um tempo antes, ter uma base. Aí, quem sobra do time principal, como foi o caso do Vitinho aí no último jogo, e não viajar para Londrina, ele já tem hoje, né, minimamente à sua disposição, e aí escolhe as peças. Ou não seria dessa maneira, Edson? Maurício, perfeito, né? Não tem no Sub-20, sobe o Sub-17, né? Não tem no Sub-17, sobe o Sub-15, e assim sucessivamente. Eu acho que o Guarani precisa se organizar melhor, né, para que consiga fazer uma boa campanha, uma boa não, né? Uma excelente campanha na Copa Paulista para poder disputar a Copa do Brasil. Agora, com relação ao Takahashi, gostei muito da explicação do Marcelo, foi convincente, né? Foi bem convincente. Ele deixou o Takahashi para o segundo tempo em virtude da situação das condições físicas. Então ele entrou muito bem, aliás, né? E fez uma ótima partida. Quem sabe daqui aí mais 1 ou 2 jogos o Takahashi inicie jogando. Edson, uma pergunta para você que já esteve lá dentro das 4 linhas. E às vezes o torcedor, o nosso telespectador, ele fica com dúvidas. Qual é a diferença para o atleta entre jogar uma partida e eventualmente estar só treinando? Ter uma sequência de jogos ou apenas uma rotina de treinos? A diferença é muito grande, né? Porque é aquele ditado antigo, né? Que treino é treino, jogo é jogo, né? Então, a sua condição psicológica, física, tática é outra dentro de um jogo, né? Diferente de um treino que você vai treinar, você vai lá, você conversa com os colegas e brinca. O jogo não, o jogo é aquele posicionamento, aquela seriedade que o jogo merece. Então, é muito diferente, para mim, na minha opinião. Tem jogador que acha que treino é treino e jogo é jogo, são iguais, não tem nada a ver.
Mas dentro da minha concepção, eu acho que o jogo é um preparo totalmente diferente do que um simples treinamento, Maurício. A minha pergunta, ela vem em cima do quê, Edson? Exatamente disso que ele falou do Takahashi. Por quê? O primeiro jogo ele fez como titular, o segundo não, esse terceiro também não. Os jogos acontecem uma vez por semana. Ele está treinando aqui praticamente desde o começo do ano. Aí vem, mas nos últimos 8 meses ele praticamente não jogou. Mas se ele não começar jogando, se ele não continuar mostrando tecnicamente e até crescendo fisicamente com esse ritmo, ele vai pegar ritmo quando? Não, vai pegar ritmo nunca, né? Porque ele vai entrar no segundo tempo e vai jogar aqueles 45 minutos e só. Eu acho que no caso do Takahashi, a partir deste momento, né, que ele entrou muito bem no último jogo, a partir do próximo jogo, ele poderia entrar como titular e olha, você joga até você cansar. A hora que você cansar, você nos dá um alô que a gente substitui você. Então, eu acho que é somente dessa forma que o Takahashi irá entrar numa condição física, tática e técnica muito bem. Olha, só para fechar o papo do Guarani, o Renan Couto, lateral esquerdo, foi contratado nesta semana. Então, ele foi contratado para fazer sombra para o Edson. Porque o Vitinho, esse que inclusive o Marcelo Cordeiro citou aí na entrevista, que foi contratado como lateral direito, depois dos treinos e tudo mais, descobriu-se que ele tem mais característica ofensiva do que defensiva. Então ele está jogando do meio para frente. Então esquece o Vitinho como lateral. Contratou um ponto esquerda, né? O antigo ponto esquerda, né, Maurício? Exato. O antigo ponto esquerda. Eu acho que a contratação que o Guarani fez aqui é muito importante, até para a carreira, né? Até para as atuações do Emerson, que já vem vindo muito bem, quem sabe até melhor. Mas é uma contratação bem pontual, né? O Guarani deve fazer somente contratações pontuais a partir desse momento e que irá ajudar o Guarani aí a chegar aos seus objetivos. Perfeito. Só para fechar o papo de Copa Paulista, confere aí na sua telinha os jogos da rodada desse final de semana. Aliás, rodada que começa hoje, começa nesta sexta-feira, com o 15 de Piracicaba, que joga sempre nas sextas-feiras. Hoje tem clássico da região contra o Primavera de Indaiatuba. Logo mais, às 8, no Barão de Serra Negra. Hoje também tem Taubaté contra a Portuguesa, Santista. Depois dos jogos do sábado, Rio Branco e Paulista jogam em Americana, às 3 da tarde, outro clássico da região. Depois, os times da região, amanhã com o Guarani, às 5, diante do São Bento, jogando na cidade de Sorocaba. Os demais times da região só jogam durante a próxima semana. Na terça, tem Inter de Limeira, lá embaixo na tabela, enfrentando o Comercial de Ribeirão Preto. E na quarta, o Botafogo, em Ribeirão, recebe a Itapirense, outra equipe aqui da nossa região, nesta Copa Paulista. Ficamos por aqui no primeiro bloco do Uniesportes, mas já tem mais esporte aqui na tela da TV Artes. Não saia daí, porque nós voltamos já. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. E nessa loucura de dizer que não te quero, vão negando as aparências, disfarçam as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Você vai! Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu
sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Nossa região está enfrentando um período crítico. A falta de chuva e a escassez de água já afetam o dia a dia de todos nós. É hora de economizar e cuidar do que ainda temos. Cada gota conta. Faça a sua parte. Juntos podemos superar essa crise. Água, se não cuidar, vai faltar. Cidadania, apoio, TV Artes e Unifage. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, mas lá no meu ranchinho, inclusão, ninguém te amou nem pode te amar assim. E energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. Voltamos aqui na TV Artes com o segundo bloco do Unisportes desta sexta-feira. Agora começamos falando da Ponte Preta, que fora de casa, diante do Maringá no último sábado, conseguiu fazer as pazes com a vitória, que foi por 1-0. Melhores lances do jogo aí na sua tela. Olha, não dá para dizer que a Ponte jogou 200% bem, mas é aquela história. Deu para o gasto, Lucas Cândido fez um gol importantíssimo para a Macaca, que diante de um Maringá que estava há muito tempo invicto dentro dos seus domínios, foi muito importante para a Ponte Preta se manter aí nas primeiras posições da tabela, Edson. Maurício, muito importante mesmo. Foi uma vitória muito boa, que nem você disse, né? Não foi do torcedor sair gritando que jogou muito bem, que fez isso, fez aquilo. Não, a Ponte foi básica, né? E trouxe uma vitória interessante aí para Campinas. Então, o que a Ponte vem fazendo, aliás, Maurício, a Ponte é um visitante bem indigesto, né? Totalmente indigesto. É bem indigesto a Ponte Preta, porque ela tem aí um percentual alto, né, de vitórias fora de casa. Só que dentro de casa já não é a mesma coisa, né? Acho que tem um percentual de 46,7% de rendimento. De rendimento, né? De rendimento. Essa é a palavra correta. Só que ela consegue os pontos fora de casa. E isso é muito importante. E está aí a Ponte Preta em segundo lugar no campeonato. Muito bem. Agora a Ponte pensa no seu próximo compromisso, que volta a ser onde? No estádio Moisés Lucarelli. O grande problema da Ponte Preta é jogar em casa, é jogar diante do seu torcedor. Adversário da vez é o Tombense. Tombense, que na última vez que jogou em Campinas, só para lembrar, tá? Ganhou da Ponte Preta também. Aliás, no último campeonato da Série C foi chumbo trocado, né? Quando os dois jogaram, porque a Ponte ganhou lá e o Tombense ganhou em Campinas. Bem, o Diogo Silva, nesse jogo aí que nós acabamos de assistir, foi quem resolveu a situação da Ponte Preta. Segurou a onda, porque senão a Ponte poderia ter perdido. E ele fala nessa entrevista para a assessoria de imprensa da própria Ponte Preta sobre esse momento, sobre o futebol dele que vem crescendo, sobre a importância dos preparadores físicos, o Lauro e também o Tchau. Vamos acompanhar. Tem sido uma experiência muito boa. Como você falou aí, experiente, né? Daqui uns dias, graças a Deus, completando 39 anos de idade. E mesmo assim eu tô aprendendo. Aprendendo muito com o Lauro e com o Chau. São dois caras de altíssimo nível. Não sei, pela qualidade deles, se eles vão permanecer por muito tempo aqui na Ponte Preta. E eu tô procurando aproveitar o máximo. E graças a Deus tem dado certo, os resultados também vêm acontecendo. Até às vezes até melhor na casa ali dos 20, porque eu continuo treinando e me sentindo bem pro outro dia. Eu não estou sentindo ainda aquela fadiga pós-treino que possa atrapalhar pro dia seguinte.
Então isso ajuda muito, porque para mim o mais importante é a preparação. Se você se preparar bem, você vai jogar bem. Se você não se preparar bem, provavelmente você pode não conseguir superar uma semana ruim de treino. Aí o goleiro da Ponte falando sobre o seu momento e imediatamente vamos acompanhar também a entrevista do Lauro, preparador de goleiros da Ponte, ex-goleiro da própria Ponte Preta, de outras equipes pelo futebol brasileiro, que fala como é trabalhar com o Diogo Silva e com os outros goleiros do elenco da Macaca. É fácil trabalhar com o Diogo porque ele tem um comprometimento muito grande como atleta no dia a dia, se cuida muito, é interessado pelos trabalhos que a gente realiza, sempre pergunta o porquê e isso ajuda bastante, né? Ter um atleta extremamente focado, ele brinca, quer jogar até os 45 anos. Eu acho que aquilo que ele desenvolve no dia a dia, eu acho que está bem próximo de realizar esses 6 aos 29, né? A partir daí ele começa a alinhar todas as situações que ele já vivenciou em partidas e adquire mais experiência. Consegue ter uma leitura melhor do que está acontecendo no jogo. É um dos maiores elogios que o Diogo recebe, da sua frieza, né? Da sua tranquilidade de parecer que está fazendo as coisas natural. Isso daí vale muito porque é uma confiança que se passa para todos os jogadores e essa confiança ela é gradativa, né? A gente vê o Diogo cada mais evoluído ainda do que quando ele chegou. Então a gente fica feliz e espera que isso continue. O Diogo tem esse dia a dia muito bom com os demais goleiros. O nível de treinamento é sempre alto aqui, com o Guilherme, com o Kaiser que chegou e já se adaptou. E a gente comenta também em relação ao Pedro Rocha, que ano passado fez todo o ano como titular e hoje mesmo não estando tendo tanta oportunidade, mantém o mesmo foco e evolução. Tem sido grandes destaques aqui nos treinos goleiros, né? E nós como treinador de goleiro fica muito feliz com isso, porque vê a evolução de... A Ponte Preta é um clube centenário e essa tradição de goleiro vem de longa data. Então, o primeiro diagnóstico que a gente faz em relação ao goleiro quando chega aqui é se ele tem o perfil de ser um goleiro da Ponte Preta, porque tem que ser um goleiro com bastante personalidade, um goleiro que se impõe dentro do gol, porque é cobrado isso. Então, a gente fica feliz de que todos os dias aqui, quando a gente está procurando a evolução deles, eles compreendem essa importância. E por isso que eu trabalho, né? Eu já estou no 4º ano aqui, junto com o Chau. A gente está tendo bons resultados. Lauro, ex-goleiro da Ponte, aliás, ex-goleiro artilheiro da Ponte Preta, né? O torcedor da Macaca se lembra muito bem daquele gol no estádio Moisés Lucarelli, do gol do portão de entrada, contra o Flamengo, né? Que a Ponte estava num sufoco danado naquele jogo, ele desceu para a grande área e acabou empatando o jogo para a Ponte Preta. E o Lauro tem toda a propriedade do mundo, né? Para fazer avaliações dos profissionais que vêm para a Ponte Preta, os goleiros que vêm, os que são oriundos da base da Ponte Preta e, evidentemente, fala com conhecimento. Edson, goleiro é igual vinho? Quanto mais velho, melhor? Parece que sim, né, Maurício? Estamos vendo aí vários exemplos, né, no futebol brasileiro, no futebol mundial, inclusive, goleiros que já têm uma certa idade e hoje, um grande exemplo hoje, acho que no Brasil é o Fábio, né? Sim. É o Fábio do Fluminense. Você vê a situação física, técnica do Fábio é fantástica, né? Parece um goleiro de 25, 26 anos, né? E o Diogo, eu tenho certeza absoluta que o Diogo é um dos 5 melhores goleiros do Brasil. Muito bem. Ele é muito... O Diogo é um baita de um goleiro e um profissional exemplar. Tanto que a Ponte hoje é a segunda defesa menos vazada no campeonato, com apenas 7 gols. E muito graças a ele. E muito graças a ele. Olha,
uma conversa assim, que poderia parecer uma conversa de boteco, de bar, sei lá, mas é um assunto muito sério que aconteceu na Ponte Preta essa semana. O Luiz Henrique é um atacante revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro e está no elenco do Mirassol, mas não vinha sendo aproveitado, aliás, não está sendo aproveitado lá. A Ponte manifestou seu interesse, fez as negociações com o Mirassol, que o liberou, com o empresário do jogador, com quem acertou, e o jogador veio aqui para Campinas. Aí, reunido lá no departamento de futebol da Ponte Preta, com o João Brigatti, que é o gerente de futebol, com o Alberto Valentim, em determinado momento, perceberam que ele estava cabisbaixo, não estava feliz, não estava empolgado, né? Aí o Brigatti, que a gente conhece muito bem, perguntou para ele, mas o que está acontecendo, rapaz? Ah, sabe o que é? Eu não queria estar aqui na Ponte Preta. Como é que é? Não, eu não queria vir jogar na Ponte Preta. Só vim para cá porque o meu empresário obrigou. Você já viu uma conversa dessa, Edson Magalhães? O empresário acerta para o jogador, como se o jogador não soubesse de nada, como se ele tivesse viajado para Campinas forçado, chega aqui na hora de assinar, aí é que ele se arrependeu, talvez, ou desanimou com alguma coisa, e resolveu externar o seu descontentamento. Não devia ter falado isso já para o empresário, Edson? Pegou o cometão, desceu na rodoviária em Campinas, né, e chegou na Ponte Preta, não era aqui que eu queria estar. Ainda bem que ele foi sincero, né, Maurício? Ainda bem que ele foi sincero. Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde, né? Antes tarde do que nunca, porque vê um jogador, né, infeliz e vai fazer tudo de forma infeliz, né? Então ele foi sincero, sorte da Ponte Preta. Sorte da Ponte Preta. E ele que não passe por Campinas tão cedo, principalmente pelo Moisés Lucarelli, para jogar contra a Ponte, que a torcida vai falar também, ó, vai, não fica aqui não. Bem, o que tem de notícia boa na Ponte Preta é o CT do Jardim Eulina, que está sendo ampliado, vem aí uma estrutura muito boa. Veja aí nesse vídeo que a Ponte Preta divulgou nessa semana. Localizado na região norte de Campinas, em um terreno de 85 mil metros quadrados, ao lado da principal rodovia de integração de São Paulo com o interior paulista, no conhecido Trevo da Boche, o novo centro de treinamentos da Associação Atlética Ponte Preta, no Jardim Eulina, começa a ganhar forma. Depois de um intenso trabalho para a limpeza da área, iniciada em janeiro de 2025, a parte inicial da obra, que contempla a terraplanagem e o nivelamento do solo, está chegando ao seu final. Ali serão construídos 3 novos campos oficiais para abrigar o time profissional e também a categoria sub-20. Esta é mais uma arrojada iniciativa da diretoria executiva, que segue empenhada em recuperar, reconstruir e preparar a Ponte Preta para uma nova era de crescimento em um breve futuro. Vejam aí que são imagens muito interessantes. Eu confesso meu desconhecimento, Edson. Eu não sabia que toda aquela área atrás de onde a Ponte tem o seu centro de treinamentos também era da Ponte Preta e que poderia ser utilizado, porque ali tinha uma mata nativa muito, muito bonita, né? Mas essa área, como você pode ver aí, está sendo trabalhada, serão mais 3 campos oficiais, fora os outros campos apenas de treinamento para atender a base, aliás, o sub-20, né, da Ponte Preta, e atender ao elenco profissional. Então, olha só que estrutura, que espaço a Ponte tem e só agora está sendo usado. Maurício, demorou, né? A Ponte Preta, assim como o Guarani, já deveriam ter seu centro de treinamento há muito tempo, mas sempre há tempo, né? E a Ponte Preta aí fazendo um centro de treinamento, um CT, né, que o pessoal fala, de primeiro mundo,
né? Sabemos que Mirassol, né, Novo Horizontino já tem um centro de treinamento como esse, mas nunca é tarde, né? Parabéns à Ponte Preta, porque essa é uma forma do time progredir, né? Que eu sempre comento que quando você vê o time progredir fora de campo, dentro de campo ele atende, né, essa progressão, acaba acompanhando esta progressão. Então, aí vem uma história que o torcedor da Ponte deve se lembrar, que você também, há alguns anos atrás, quando surgiu aquela história de um novo estádio para a Ponte Preta, e o novo estádio seria construído exatamente nesse local, né, onde está o centro de treinamentos, o velho e a parte nova. Eu ficava pensando, eu falei, mas onde existe o centro de treinamento hoje? Caberia hoje um estádio, arena, entre aspas, mas então aí está a explicação, né? Que a área é realmente muito maior e se fosse realizado isso, caberia, né? Mas não vai mais, a gente já sabe que essa história foi deixada de lado há muito tempo. O que deve acontecer, segundo o presidente Marco Antônio Eberlin declarou em entrevista nesta semana, é uma remodelação do estádio Moisés Lucarelli. Mas não tem uma data ainda prevista para isso. Maurício, esse estádio que iam construir era um estádio que iria atender os dois clubes? Não, esse seria só o da Ponte. Só da Ponte Preta. Ah, tá. É aquela história, a Ponte teria um novo estádio nessa área, o Guarani teria um novo estádio perto da Singer, onde tem uma outra área destinada ao Guarani. Então, cada um realizaria a sua nova arena, digamos assim. E sem necessidade, sem necessidade. Maurício? Porque acho que o prefeito Jonas Donizete, na época aí, ofereceu para construir um estádio para os dois times jogarem nesse estádio. E não quiseram, não sei porquê. São aqueles mistérios do futebol. Bem, é o seguinte, no próximo bloco a gente vai falar da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, rodada toda desse final de semana, e vamos falar, claro, do Mundial de Clubes. Não saia daí porque nós voltamos já já. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. O amor não causa dor. Não se cale. Estamos aqui para apoiar você. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha TV Artes. Edivaldo Brito recebe toda semana convidados especiais para um bate-papo repleto de informação e prestação de serviços. Toda semana nós estamos aqui, todas as quintas-feiras, para te mostrar o positivo, o que é bom, o que é de melhor. Cidades em Foco, toda quinta às 8 da noite, com reprise às terças, 7 da noite, aqui na TV Artes. E nessa loucura de dizer que não te quero, vão negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Você vai! Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifag. Nossa região está enfrentando um período crítico. A falta de chuva e a escassez de água já afetam o dia a dia de todos nós. É hora de economizar e cuidar do que ainda temos. Cada gota conta. Faça a sua parte. Juntos podemos superar essa crise. Água, se não cuidar, vai faltar. Cidadania, apoio, TV Artes e Unifag. Estamos iniciando mais um programa Momento com Beth Borges. Muita música, Mas lá no meu ranchinho, inclusão ninguém te amou nem pode te amar assim. e
energia boa. Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu. Momento com Beth Borges. Toda quinta às 7 da noite, com reprise na sexta às 5:30 da tarde. Nas 4 estações. De volta aqui na TV Artes com o último bloco do nosso Uniesportes desta sexta-feira. Bem, Série C do Campeonato Brasileiro, rodada completa amanhã, domingo e segunda-feira. Confira aí na sua telinha os jogos desta importantíssima rodada. Claro, para os times de Campinas, mas para todos que estão aí na competição. Conferindo aí então os jogos, a rodada começa neste sábado, você já sabe, né? Sempre 2 jogos que acontecem no sábado à tarde, então teremos amanhã às 5 Náutico e Floresta e também Ituano e Retrô. Depois às 7h30 CSA e Caxias, Confiança e ABC. Aí no domingo, 16h30, Londrina e Guarani e também Anápolis contra o Itabaiana. No domingo às 7 da noite, o Brusque recebe o Figueirense, o Ipiranga encara o Maringá. Na segunda, às 7h30 da noite, Botafogo e São Bernardo e Ponte Preta e Tombense no estádio Moisés Lucarelli. Essa é a rodada de número 11. Já virando a tela, vamos partir para a classificação. Confira aí a posição do seu time antes da rodada do final de semana. Caxias é líder com 21, Ponte Preta segunda com 20, Ipiranga e Londrina tem 19, aí uma diferença de 3, o Náutico é quinto com 16, aliás, o CSA com 16, Náutico, São Bernardo e Brusque, além do Floresta, todos têm 15. Olha onde o Guarani está, ó, bem na metade da tabela, já com 14 pontos ganhos. Por isso aquela história, se ele vencer, pode, dependendo do resultado, né, de quem está imediatamente à frente, terminar a rodada dentro do G8. Atrás do Guarani tem Maringá, tem Ituano, Tombense, Itabaiana, Figueirense e ABC e, na zona de rebaixamento, Botafogo da Paraíba, Confiança, Retrô e Anápolis. É uma rodada importante essa do fim de semana, Edson. Mais uma rodada importantíssima, né, Maurício? É uma rodada que vai definindo, está funilando, né? Sim. 11ª rodada, faltam aí, depois dessa, mais 8 rodadas, né? E está funilando, então vai chegar o momento de faltando 2, 3 rodadas para terminar, isso aí vai pegar fogo, Maurício, você vai ver. Porque Guarani precisa ganhar, o Ituano também precisa ganhar para poder classificar. Então, vários times aí estarão desesperados para que, né? Aquilo que eu sempre falo, não pode ficar dependendo do irmãozinho lá, não. Tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Então, vamos aí nessas 3, 4, 5 rodadas à frente aí, Guarani e Ponte Preta, que façam a parte dele. Mais o Guarani, né? Mais o Guarani. Edson, você gosta de matemática e mais especificamente estatística? Eu gosto, Maurício. Então, olha aí, ó, olha na telinha, juntamente com o nosso amigo telespectador, as probabilidades que tem aí para os times nessa Série C de Campeonato Brasileiro. É claro que tudo é inverso e progressivamente mostrado. O Caxias, 98,1% de classificação, sem chance de rebaixamento. A Ponte, 91,2% de classificação, 0 de rebaixamento. A partir do terceiro, que é o Ipiranga, já tem ali um 0,03% de chance de rebaixamento. Depois o CSA também tem essa porcentagem. Claro que quando você sai da zona de rebaixamento, a porcentagem é maior. Mas olha que detalhe curioso. O Floresta, que está à frente do Guarani, ele tem mais chances de classificação, óbvio, mas ele tem 10,3% de chance de rebaixamento. O Guarani, que agora é o 10º e tem 46% de chance de se classificar, tem 2,5% apenas de chance de rebaixamento. Isso aí é embasado nas próximas partidas? Na campanha feita até agora. Tá, não é embasado nas partidas que... Sem visão de futuro, digamos assim. O Guarani pegará só time da prateleira de cima. Da prateleira de cima, né? Bom, virando para a próxima tela, onde estão os outros 10 colocados, aí que você está vendo aí os 10 primeiros. A próxima janela já nos mostra do Maringá para baixo, então aí a gente vê já índices diferentes em termos de classificação. É aquela história, quanto mais perto do topo o time está, mais chances ele tem. E no rebaixamento, a inversão diz muito, né?
Porque o Maringá 2,2, o Ituano 7,8, o Tombense 26, até chegar no Anápolis, que tem 91. Para mim, o Anápolis já era nessa conta de rebaixamento. Desde que eu vi o Anápolis jogar, eu falei, não, esse time não vai chegar em lugar nenhum. E o Retrô é outro sério candidato a ficar com a segunda vaga, mesmo, né, com os medalhões que tem levado para lá. Retrô e Anápolis, né? Um abraço, obrigado pela presença, Série D, espero os dois. Agora, eu não sei, mas o Floresta, que está entre os top 10, com aquele índice de porcentagem grande, eu acho que ele é um grande candidato, e o Itabaiana, né, time que também faz uma campanha irregular, são candidatos a estar nessa ponta de baixo. Vamos aguardar. Né? Vamos aguardar, né? É matemática, vamos ver na vida real. E aquela história, a cada rodada isso modifica, tá? É a porcentagem. A campanha melhora, a porcentagem de aproveitamento e classificação melhora e piorando inversamente as chances de rebaixamento aumentam. Bem, da Série C para o Mundial de Clubes, tá? O Mundial de Clubes que está pegando fogo lá em terras americanas, e daqui a pouco o Palmeiras estará em campo para enfrentar o Chelsea, né? Revivendo uma partida que já foi decisão, inclusive, do Mundial, de outro formato, onde o Chelsea levou a melhor para cima do Palmeiras. Diga uma coisa, Edson, o nosso diretor, o Jonatas, ele vai ter uma noite feliz ou não hoje? Maurício, eu acho que não, viu? Infelizmente, nosso amigo Jonatas terá uma noite sofrível. Não, o jogo é jogado, né, Maurício? Eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras tem um grande problema hoje. Três, né? Serão as faltas de Piquerez, de Murilo e Gustavo Gomes, né? Então, serão faltas que realmente o time, no caso, o time sentirá muita falta desses jogadores, porque é uma dependência muito grande em cima deles, né? Porque são, além de ótimos jogadores, são líderes, né? Tanto ali como o Murilo e o Gustavo Gomes, que é o capitão. Então eu vejo aí a grande chance do Chelsea passar pelo Palmeiras. A falta dos três titulares. Bem, com relação aos jogos de amanhã, né, aí não tem brasileiro, fica mais fácil a gente se posicionar. Mas serão dois jogos assim muito importantes, né? PSG e Bayern, à 13h. E aí? Isso é muito difícil, hein, Maurício? Pelo amor de Deus, que partida dificílima de você, né, acertar aí um resultado, né? Será um jogão. Eu aposto mais no PSG. Mas será um belo de um jogo com chances até de prorrogação, até pênalti. Sem dúvida. E outro jogo, nada mais, nada menos do que coloca o Real Madrid, né, o todo-poderoso Real Madrid diante do Borussia. Esse jogo será interessante, Luiz. O Borussia é um time que vem crescendo muito dentro da competição, né? Destaco aí os dois atacantes do Borussia. Não saberei citar o nome dos dois, mas sei que os dois jogam demais. E esse cuidado, né, importante que o Real Madrid terá que ter em cima desses dois atacantes. Olha, por falar em números, né, a gente mostrou números de Série C, vamos mostrar o ranking de público até agora desse Mundial de Clubes. E as partidas de maior público não tem nada a ver com os jogos de brasileiros, não. Olha aí, ó, na sua telinha. Jogo de maior público, PSG e Atlético de Madrid, aquele 4-0, com 80.619 torcedores. Depois, a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca 3-1, 70.248. Depois, o PSG de novo, na goleada contra o Inter de Miami 4-0, 65.574. Só vamos ter aí presença brasileira lá com o Internacional de Miami 2, Palmeiras 2, também na casa dos 60.914, Edson. Então, aquele detalhe interessante do público presente nos jogos desse Mundial. Claro que essa fase final deve ter números principalmente iguais aos primeiros. Sim, mostrou aí que PSG e Real Madrid, né, leva o público ao estádio e certamente, Maurício, esses próximos jogos serão acima de 80 mil.
Com certeza absoluta. Isso aí não... Muito bem, já passando aí, só colocando na sua telinha, né, como é o organograma, digamos assim, desse Mundial de Clubes, os jogos estão rolando aí, vão rolar nesse final de semana, mas dá para você ter uma ideia do campeonato como um todo. Preste atenção aí na sua tela. Veja aí que aparece desde os grupos da primeira fase, lá os grupos definidos, os times que avançaram para as quartas, os times que estão agora na fase de semifinais. Já tivemos um jogo hoje, teremos um daqui a pouco, na parte de cima você vê, mais abaixo os jogos de amanhã, que acabamos de falar agora. Os dois classificados de hoje fazem uma semifinal na terça, às 4 da tarde. Quem se classificar amanhã faz a outra semifinal na quarta, também às 4 da tarde, e a decisão no dia 13, no outro domingo, dessa grande Copa do Mundo de Clubes, que, claro, estamos acompanhando aqui e não podemos deixar de registrar. Agora, tem o seguinte, meu caro Edson Magalhães, você já sabe muito bem do que eu vou falar, mas é preciso que você aí do outro lado saiba também. Quantas transmissões desse Mundial de Clubes já aconteceram? Várias. Tem todas essas aí pela frente. E a melhor transmissão, a transmissão 10 do rádio brasileiro, está na rede Transamérica. E a Transamérica aqui em Campinas, você sabe, você sintoniza em 97,7, onde nós estamos lá com o nosso Papo de Craque todos os dias das 8 às 9 da noite. Hoje, por exemplo, estaremos lá daqui a pouco, depois da TV, vamos para a rádio e logo em seguida já a transmissão do jogo do Palmeiras pelo Mundial de Clubes. Então você que não tem a possibilidade de estar acompanhando pela TV ou de repente gosta de assistir, mas com o som do rádio, Transamérica Campinas 97,7 é a melhor opção. E a outra grande opção que você tem para esse Mundial de Clubes, aliás, para todos os dias, é se deliciar com as maravilhas do City Bar e do City Tortas. Olha aí, olha uma das maravilhas que o Edson Magalhães se delicia, com o famoso quibe. Este quibe do City Bar e do City Tortas, meu amigo, e olha que o J. Santos não é árabe, mas esse quibe é fantástico. Esse bacalhau, então, e o pastel de Belém, hein, Edson Magalhães? Eu fui lá ontem, experimentei não, né? Já experimentei. Eu sei que quando você chega lá, o J. Santos vem assim para você, ó. Olha, ele já vem preparando tudo, deixando tudo no jeito para Edson Magalhães provar. Estivemos lá ontem, eu e minha esposa, a Raquel, e nos deliciamos lá com as tortas, né? Com a empada de palmito, de frango, sensacional. Não tem melhor, viu, Maurício? City Tortas e City Bar. Exatamente, bem no coração de Campinas, ali no Cambuí, na Júlio Mesquita, bem na esquina está o City Bar. E um pouco mais à frente, né, você contorna o centro de convivência, segue um pouco mais à frente, do seu lado direito vai se defrontar com o City Tortas, né? Todas as delícias da culinária portuguesa e outras coisas para você. Não é à toa que o City Bar é conhecido como o bolinho de bacalhau mais gostoso, mais saboroso, o melhor bolinho de bacalhau do mundo. E lá você encontra também a cerveja mais gelada do Brasil. Sempre um abraço para o nosso J. Santos. J. Santos, né? Português, realmente raiz, e que como torcedor português, né, está muito triste nessa semana, não podíamos fechar o programa sem registrar a morte do Diogo Jota, do seu irmão, um acidente automobilístico em terras espanholas. Estavam se dirigindo para a Inglaterra de carro, né, na verdade, iriam até uma determinada cidade, Santander, na Espanha, lá pegariam o navio para a Inglaterra. Por quê? Porque o Diogo Jota fez uma cirurgia há alguns dias atrás e foi recomendado que ele não viajasse de avião, o que é o destino, meu caro Edson. É muito triste, um acontecimento que parou o futebol mundial, né? E em todos os esportes, né? Não só no futebol. E, sabe, foi uma situação em que ninguém esperava, muito menos os dois, né? Os irmãos. E a gente agora nos resta rezar para que, né, que eles cheguem no céu e continuem lá jogando futebol, né, Maurício? É muito triste, é uma situação muito triste. É isso aí, Edson, prazer estar contigo aqui mais uma vez. É aquela velha história, o tempo passa rápido demais. É muito rápido, uma hora é pouco.
Muito obrigado, Maurício. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no programa Unisport. Muito bem, estamos agradecendo, claro, demais. É muito bom ter a sua audiência todas as sextas-feiras, nosso horário já tradicional de encontro aqui na sua TV Artes, afiliada à Rede Cultura para a região de Campinas. E, claro, você também nos acompanha em todo o Brasil. Na próxima sexta estaremos aqui, já na véspera da decisão do Mundial de Clubes e falando muito mais também do futebol da nossa região. Boa noite, um ótimo final.